Nós vamos conversar agora com o Dr. Maurício Favalesa, infectologista, que atende as Santas Casas de Santa Fé, Jales e Fernandópolis, um nome referência aqui na nossa região. Bem, doutor, muito obrigado por atender a nossa equipe mais uma vez. E nós começamos essa entrevista perguntando sobre flurona, sobre essa co-infecção, que seria infecção por Covid-19 e por influenza. Isso é possível? Como acontece? Como é que estão esses casos em nossa região, doutor? Bom dia. Bom dia, Silvanir. Bom dia a todos os ouvintes. Então, respondendo a sua pergunta sobre co-infecção de vírus, Silvanir, sim, é possível co-infecção viral entre o vírus influenza e o Covid-19. Nós tivemos também, com um grande número de dengue, nós tivemos co-infecções de vírus da dengue com Covid-19, então é possível o indivíduo ter duas infecções por vírus distintos no mesmo momento. Tá? O que se deve ficar atento, que são doenças aí, tanto influenza como Covid agora, que nós temos vacina, e isso então é importante que isso seja realizado sempre a vacinação de influenza já é uma vacinação anual, dentro do nosso país. E os casos que têm maior risco de complicação são os casos de idosos, pessoas com comorbidades, pessoas com a imunidade debilitada. Então, os casos que têm maior risco de complicação, A gente sempre fala de influenza, esse risco que tem um risco um pouco maior de complicação aí em crianças abaixo de 2 anos, idosos acima de 60, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, Então, acaba que isso envolve também quando se tem uma co-infecção. No caso de influenza, a gente, para os pacientes com comorbidades e fatores de risco aí que nós falamos, nós temos um antiviral que deve ser iniciado imediatamente e tem um efeito aí, principalmente nas primeiras 48 horas da doença, onde há a maior indicação do uso desse antiviral, que é o oseltamivir, conhecido comercialmente também como Tamiflu, e esse medicamento é utilizado aí por 5 dias. E é claro que em caso de co-infecções também vai ser feito o uso dessa medicação e também em pacientes que forem hospitalizados. E essa variante Ômicron, doutor? O poder dela de contaminação é muito grande, mesmo a gente vendo que o número de hospitalizados é bem menor do que quando nós tivemos aquele pico da pandemia lá no início do ano passado, final de 2020. O que o senhor pode falar sobre esse número alto aí de infecções e de contaminações da Covid nessa época que nós estamos vivendo? Silvanir, número de casos de Covid, nós estamos vivenciando aí o maior número de casos diário neste período, então isso se vê que a variante Ômicron tem realmente um grande poder de transmissão, de infecção, e o que nós estamos vendo nesse cenário de pacientes vacinados com o vírus é que nós temos uma menor probabilidade de evolução para doença grave. Tá? Isso tem feito que a grande maioria dos atendimentos ambulatoriais não tem sido tão frequente hospitalizações, mas é claro que quando você tem um número muito grande, igual nós estamos tendo de diagnóstico, sempre nós vamos ter um paciente ou outro que vai ter forma grave da doença. Muitas informações dão conta que na Europa, doutor, especialistas falam em agora com a Ômicron nós deveremos estar chegando no final da pandemia, a nível de Europa. E a nível de Brasil, qual sua avaliação como profissional? O que o senhor acha? A tendência no Brasil é a mesma? Quanto ao fim da pandemia, nesse momento não tem como a gente prever, Nós estamos vivendo agora um período de alto nível de transmissão e de número de infectados, isso devido à variante Ômicron, E a gente sabe que quando a gente tem um grande número de infectados, o vírus tem mutações e a gente não consegue prever qual vai ser o comportamento dessas mutações posteriormente. O que a gente consegue prever, já observando essa pandemia durante todo esse período, é que a gente tem períodos na qual
tem um aumento do número de casos, alta transmissão, igual nós estamos vivendo agora, e que posteriormente esse período nós temos aí uma diminuição do número de casos e a gente passa um tempo aí com um número de casos menores por conta do grande número de pessoas infectadas recentemente e por conta do número de pessoas vacinadas. Mas não é possível a gente prever ainda nesse momento o término da pandemia. E por fim, doutor, vacinação para crianças. Nós tivemos aí a autorização de vacinação a princípio para crianças de 5 a 12 anos com comorbidade. Esta semana já liberado para crianças de 9 a 11 anos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação também, até no quesito de orientação aos pais que de repente ainda têm algum tipo de dúvida quanto a essa vacinação, se irão ou não, se devem ou não vacinar os seus filhos. Qual a sua orientação para esses pais? Assim como já falei previamente aqui com vocês, volto a reforçar, eu sou totalmente favorável à vacinação em criança, assim como sempre fui favorável à vacinação em adulto. Essa é uma posição também de toda a parte científica da Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pediatria, da Sociedade de Imunização. Então, assim, nós somos a favor da ciência. Essas vacinas, elas foram feitas por pessoas especialistas no assunto, isso foi testado em estudo, isso foi aprovado por especialistas. Então, nós temos sim que acreditar na ciência. Esses questionamentos, nós tivemos também muitos questionamentos sobre a vacinação em adulto no começo, e com o tempo as pessoas foram tendo mais segurança para poder se vacinar, e hoje a gente vê aí colhendo os frutos dos casos, né, de redução da mortalidade dos casos graves hospitalizados, né? Então, penso que nós temos que reforçar, nós temos que vacinar adultos, crianças, né, para que a gente possa aí ter uma maior imunidade dentro da sociedade e poder com o tempo ir vencendo as batalhas aí contra essa doença.